Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, dia 25 de fevereiro, estamos começando por aqui o programa Palavra do Dia, esse momento especial do nosso dia, momento em que nós nos encontramos com a Palavra de Deus, claro, com o Evangelho do dia, aquele momento que nós deixamos, devemos deixar com que Deus fale também ao nosso coração. E nada adianta também ouvirmos a Palavra de Deus se ela não chegar ao nosso coração, porque ali o coração é esse lugar, de onde se encontram todas as coisas boas, às vezes algumas coisas ruins, mas se nós deixarmos a palavra de Deus chegar ao nosso coração, com certeza as coisas ruins não terão espaço. Vamos para a palavra de Deus. Evangelho desta terça-feira se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, o Evangelho de hoje, estamos diante do segundo anúncio da paixão de Jesus presente no Evangelho de Marcos. O primeiro é quando Jesus perguntou aos discípulos, o que diz o povo que eu sou? Quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Depois dos discípulos terem dito, Jesus fala, olha, então agora, a partir de agora, vai acontecer isso, e o anúncio da morte, paixão e ressurreição. Então ali era o primeiro. E agora o segundo que ouvimos nesse evangelho. Jesus se dirige ao grupo dos 12 e apresenta esse caminho, o caminho do discípulo, que é a renúncia, o sacrifício e, é claro, o serviço. Essas 3 coisas são muito importantes. A renúncia, o sacrifício e o serviço. Onde eles não entenderam o que Jesus havia falado. E no caminho, eles tinham discutido quem era o maior. Esse fosse o maior problema agora dos discípulos. Por não entenderem, de fato, o que é ser um discípulo, um bom discípulo, eles resolvem discutir qual de nós é o maior, quem é o melhor. E isso é um problema não só no grupo dos discípulos, talvez entre os grupos, quem sabe entre o grupo de padres de uma diocese, entre pessoas de uma empresa, trabalhadores, funcionários de uma empresa, de terem esse desejo, essa questão, quem é o melhor de nós? Quem é o melhor? Então era isso que os discípulos estavam discutindo naquele momento. Quem é o melhor de nós? Quem é o maior entre todos nós que estamos aqui? E diante do ensinamento de Jesus, da proposta de um caminho de amor e de serviço, os discípulos se preocupavam com o poder. Enquanto Jesus falava de renúncia, de sacrifício, de serviço, os discípulos estão preocupados com isso. Estão preocupados com o poder. Olha, o maior, o melhor, ele vai ter um poder, ele vai ter um privilégio diante de Jesus ou junto de Jesus. Era a preocupação, o destaque, querer ser reconhecido. E não deve ser esse o nosso objetivo, quando se trata das coisas de Deus. Nós temos que fazer de forma generosa, gratuita, sem termos que aparecer. É claro, quando falo a respeito disso, eu sempre digo, infelizmente, a minha imagem, a nossa imagem tem que aparecer, porque até mesmo para eu estar aqui falando para você, você está me vendo. Então não tem como você não me ver. Mas
que a minha imagem desapareça e que apareça a imagem do Cristo, né, que apareça realmente a presença de Cristo. É algo também, né, para o nosso tempo, quando se fala de fé, de religião, né, a mídia, nós temos pastores, né, evangélicos, midiáticos, né, que tem lá milhões de seguidores. Nós temos padres católicos também com milhões de seguidores, né, alguém que está na mídia, alguém que... então ali, muitas vezes, esse é visto, né, como o melhor pastor, o melhor padre. Mas será que de fato, né, isso, né, a imagem da pessoa está de fato mostrando verdadeiramente quem é Deus? Bom, se assim for, claro, mas nós devemos ter o nosso olhar voltado para Deus. E aquilo que eu estou fazendo, né, aquilo que eu estiver fazendo, seja feito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não em busca de um poder próprio, né, não em busca de ser reconhecido como o maior, como o melhor. Não. Que Deus seja apresentado, que Deus seja visto e, como eu falava, né, que a nossa imagem desapareça, que nem seja lembrada. Então, o maior, ensina Jesus, é aquele que é capaz de acolher o pobre, é aquele que é capaz de acolher o pequeno, simbolizado, é claro, na ternura da criança, né, quando ele coloca uma criança no meio dos discípulos e diz: quem quiser ser o maior, seja como essa criança. Né, aquela simplicidade, aquela ternura, aquela entrega, né, alguém que é totalmente dependente, né, a criança que é dependente, né, aquele que é o melhor, ele não depende de ninguém, na concepção dele, né, na concepção dele. Então é isso que hoje eu poderia refletir com você, partilhar a partir dessa palavra que hoje ouvimos. E peço ao bom Deus que te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.